Queridos, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós seguiremos hoje com a nossa série intitulada A Vida no Monte. A série baseada no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. É lá que nós encontramos esse grande e famoso sermão de Jesus. O nosso esforço, o nosso empenho até aqui é considerarmos versículo a versículo desses capítulos, desse grande sermão de Jesus, para entendermos de fato o que Jesus está ensinando. Temos entendido que não tem como compreendermos porções isoladas do Sermão do Monte, senão compreendermos ele na sua totalidade, dentro do seu próprio contexto. Uma das coisas que Deus tem ministrado em nosso coração nessa jornada no Sermão do Monte, hoje é o sermão número 32, uma das principais coisas que temos aprendido é que o Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para ensinar-nos o que fazer, simplesmente. Mas o desejo de Jesus é nos ensinar o que nós devemos. O texto de hoje é Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. No capítulo 7 de Mateus, Jesus inicia uma nova sessão aí do seu sermão, já caminhando para a parte final, mas ele ensina sobre o relacionamento do discípulo com o próximo, ele ensina sobre o relacionamento do discípulo com o seu pai, com o seu Deus, que possui esse relacionamento de paternidade, de amor, de intimidade. Mas a partir do verso 13, Jesus parte para a conclusão do seu sermão. A partir do verso 13, é Jesus dizendo: chegou a hora de decisões. Depois de falar tanto, depois de ensinar tanto, Jesus começa a chamar os seus ouvintes à decisão. Quando precisamos tomar decisões em nossas vidas, muitas coisas pesam. Aquilo que ouvimos, aquilo que nos foi ensinado, há tantas vozes competindo pela nossa atenção. Mas nós iremos sentar e ouvir o Mestre. Por meio da sua palavra, iremos ouvir o que Jesus tem para nos ensinar. Todos encontraram? Mateus capítulo 7, versículo 15? Quem trouxe a Bíblia aí, levanta ela para o alto. Isso é um? A partir do verso 15, o texto diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, clamamos para que o Teu Espírito Santo nos dê clareza, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para entender a Tua palavra, que é a verdade, que possamos, ó Deus,
ter no nosso coração o entendimento de que não estamos diante de uma opinião, estamos diante da Tua palavra. Que o nosso coração acolha, receba a Tua palavra como verdade. E que isso nos transforme. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Recentemente viralizou na internet um vídeo. E esse vídeo mostrava uma criança, um menininho, não sei que idade tinha, eu sou ruim de idade, de 2 a 12 é uma área cinzenta para mim. Era uma criança. E essa criança estava sozinha no elevador, com as portas trancadas. A criança se percebe sozinha e o vídeo traz então a informação de que as portas estavam trancadas, algum problema com o elevador aparentemente. A criança ela senta, ela ora, dá para ouvir a oração no áudio, e pede para Deus abrir as portas. E milagrosamente isso acontece. Uma oração muito bonitinha, muito fofinha, né? Vindo de uma criança. As portas milagrosamente do elevador se abrem. Muitos ficaram admirados com a demonstração de fé do pequeno e a resposta rápida, pronta de Deus. Eu lembro que a Ana viu o vídeo, me mostrou, eu já tinha visto o vídeo em outros perfis. E de primeiro momento, olhando rápido, a gente também ficou, olha só, que bênção, né? E rapidamente isso se espalhou. E aí era todos os crentes, né, compartilhando isso nas redes sociais e louvando a Deus. Imagina, uma criança estava presa sozinha e ao invés de se desesperar, ela se abaixou, ela sentou e orou. E as portas se abriram. O problema é que o vídeo era falso. Ou melhor, ele era verdadeiro, mas era gerado por inteligência artificial. Talvez você que até hoje se achava jovem, você que criticava talvez aqueles que não tinham tanta familiaridade com tecnologia e que acreditavam em qualquer coisa que era postado, agora, bom, chegou a nossa vez também. Vídeos muito bem feitos por inteligência artificial. E depois começou então a circular e acredito que não na mesma proporção, mas também se espalhou a correção de que aquele vídeo não era autêntico, né? Não era real. Serve, é claro, como uma ilustração, serve como um encorajamento, mas não é algo real. Confesso para vocês que eu me senti enganado quando eu fiquei sabendo daquilo, porque eu pensei assim, como assim? Parecia tão verdadeiro. E até dentro de mim surgiu um espírito de indignação, né? Eu falei, não se brinca com essas coisas. Não se brinca com Deus desse jeito. Eu acreditei que a criança estava orando, mas não estava. Você já se sentiu assim? Você já confiou em algo que parecia verdadeiro, mas se comprovou mentiroso? Se comprovou falso? Você já confiou em alguém que parecia ser de verdade, mas com o tempo percebeu que não era assim? Ou não era tudo aquilo que você imaginava ou sonhava? Nós iniciamos o sermão passado com essa questão das decepções, né? Todos nós já fomos decepcionados num certo sentido. Ninguém vai atender todas as nossas expectativas. Até porque, na maioria das vezes, as nossas expectativas elas não correspondem à realidade. Se tem uma coisa que fazemos bem é sonhar. E o nosso cérebro é uma máquina poderosa, ele alimenta os nossos sonhos, as nossas imaginações, as nossas expectativas. Mas pense por um momento. Minha ideia não é provocar dor em você, porque talvez você confiou em alguém e esse alguém machucou, decepcionou você seriamente. O próprio Jesus já lidou com o princípio do perdão dentro desse sermão. Quando ele fala sobre que devemos passar do ódio para o amor, que devemos passar da vingança para o sacrifício. Falamos sobre isso lá no capítulo 5 ainda,
quando Jesus está corrigindo a interpretação dos fariseus acerca da lei. Mas talvez essa pessoa que você confiou e que te decepcionou, e te traiu de alguma forma, talvez fosse alguém de fala mansa, de gestos amáveis, até com palavras espirituais. Eu lembro que na época do seminário eu tinha um amigo que brincava assim, ele dizia assim, da minha boca só sai versículo. Tem pessoas que parecem assim. Mas lá dentro do coração parece que algo não batia. A aparência não combinava com a essência. Talvez você já conheceu alguém assim. É bem provável que não precisemos pensar muito para algumas feições aí virem à nossa mente. Mas a ideia não é você ficar pensando nessas pessoas. O ponto é, poucas coisas doem mais do que ser enganado. Mas há algo ainda pior do que isso. Ainda pior do que ser enganado. É enganar a si mesmo. Jesus sabia disso. Jesus sabia o quanto era ruim ser enganado. E Jesus sabia o quanto pior era o auto-engano. É por isso que nesse texto o alerta de Jesus é duplo. Há falsos profetas que enganam os outros e há falsos discípulos que enganam a si mesmos. Hoje, nesse texto, Jesus continua nos chamando a discernir entre o que é aparência e o que é essência. Nesse texto, ele nos fala sobre a aparência do lobo, a natureza da árvore e, por fim, o conhecido do Senhor. Eu quero pensar com você nesses pontos e, em nome de Jesus, ter o meu coração ferido, ainda mais ferido por esse texto. Porque Deus falou muito comigo enquanto estudava, lia e meditava em cima dessas verdades. Eu creio que é isso que acontece. Toda vez que assumimos essa postura diante da Escritura. Chegar diante do texto e dizer, tá, e aí? E eu com isso? Parece irreverência, mas é justamente isso que devemos fazer. Ok, eu entendi. Mas e eu com isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Como isso se aplica à minha realidade? A minha esperança é que terminemos essa noite, nosso culto público aqui, entendendo, e que saiamos daqui um pouco mais parecidos com o Senhor. Em primeiro lugar, Jesus começa com uma advertência. No versículo 15, ele diz, cuidado com os falsos profetas. Jesus inicia esse tripé de decisões que ele traz na conclusão do Sermão do Monte. No domingo passado falamos sobre portas e caminhos. Hoje, sobre árvores e frutos. No domingo que vem, terceira parte então desse tripé, casas e construtores. Jesus inicia essa segunda parte da sua conclusão com uma advertência pastoral. Ele diz, cuidado. Jesus sabia muito bem que no pé daquele monte havia todo tipo de gente. Se você for olhar a sua Bíblia, lá no capítulo 5, lá no início, versículo 1 e 2, você vai ver que Jesus estava caminhando, havia multidões seguindo a Jesus, e ele para, ele senta, seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensinar, dizendo. Mas não era só os discípulos que estavam ali, o texto diz que os discípulos se aproximam. Há um interesse verdadeiro dos discípulos para ouvir o que Jesus iria ensinar, dizendo. Por isso eles se aproximam. Por isso eles sentam para ouvir o mestre. Mas havia todo tipo de gente no pé daquele monte. Havia multidões seguindo a Jesus. Curiosos, interesseiros, inimigos, simpatizantes, aqueles que até curtiam a mensagem de Jesus. Achavam Jesus um cara legal. Talvez até pessoas que quando Jesus foi crucificado, olharam para Jesus e pensaram,
judiaria, nunca fez nada para ninguém, nunca fez um mal para ninguém. Jesus sabia que no pé daquele monte havia todo tipo de gente. E Jesus sabia que os seus discípulos também estavam lá. Jesus ensina aos seus discípulos, mas por tabela, ele ensina a todos aqueles que estão ali. E é interessante, porque mais uma vez Jesus coloca um filtro. É isso que acontece quando Jesus está caminhando e multidões o seguem. Jesus trata de deixar claro o que significa segui-lo. E aqui, concluindo o seu sermão, ele está filtrando mais uma vez. Porque pense, tem um monte de gente ali ouvindo. E aí Jesus diz, cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Há uma situação parecida que acontece lá na frente, na última ceia. Quando Jesus diz assim, Jesus solta a bomba, né? Um de vocês aqui vai me trair. É interessante que um olha para o outro e pensa, será que sou eu? Enquanto Pedro diz, olha, eu não sei os outros, mas o que eu sei é que eu não sou. Eu morro por ti, Jesus. Parece que Jesus, de alguma forma, está sendo motivo de intriga. Para que soltar isso dessa forma? Não seria mais fácil ele dizer, é tu, pronto. De acordo com o relato bíblico, nós sabemos que Jesus revela ali, mostra para João, que era Judas que iria traí-lo. E aí, obviamente, isso acaba se espalhando e, enfim, se concretiza logo na sequência. Mas pensa, os discípulos ouvindo. Aqueles que entenderam que deveriam entrar pela porta estreita, que deveriam prosseguir no caminho estreito para encontrar a vida. Esses que talvez pensaram, bom, agora que eu entrei pela porta estreita, agora que eu entrei pelo caminho que eu estou seguindo no caminho estreito, estou livre de todos os problemas. Mas nós aprendemos no domingo passado que esse caminho estreito não nos isenta de problemas. Em João capítulo 10, Jesus fala sobre aqueles que tentam entrar no curral, tentam entrar no aprisco das ovelhas, não pela porta. Que entram com o objetivo, de acordo com João 10:10, para roubar, matar e destruir. Jesus está dizendo que mesmo tendo entrado pela porta estreita e estando trilhando o caminho estreito, lá dentro, ainda teremos que lidar com lobos. Perceberemos logo mais à frente que os lobos, serão devidamente exterminados no dia devido. Mas no dia presente, teremos que lidar com isso. Jesus conta uma parábola fantástica. Ele ensina uma verdade muito profunda através de uma história. Ele usa como ilustração o joio e o trigo. Ele diz que não tem como, não é necessário ou não é devido tentar arrancar o joio, porque tentar fazer isso antes do dia correto será arrancado o trigo juntamente. Então é necessário que os dois cheguem à sua plenitude, tanto o joio, que representa os filhos de Deus, tanto o trigo, como representa os filhos de Deus, como o joio, que representa os filhos do diabo. É necessário que os dois cheguem à sua plenitude, porque na sua plenitude ficará claro, então, o que cada um é. E nesse dia, o próprio Pai, o próprio Senhor mandará os seus anjos para fazer a colheita e fazer a separação da maneira devida. Jesus adverte os seus discípulos. Cuidado. Cuidado porque os falsos profetas parecem inofensivos, mas são mais perigosos do que cães e porcos. Você lembra quando Jesus está ensinando sobre julgamento? Ele diz, não atirem pérolas aos porcos, não deem o que é sagrado aos cães. O que Jesus está ensinando é, não dê aquilo que deveria ser dado para a ovelha,
Há aqueles que não vão dar nenhuma atenção para isso. Nós, o povo de Deus, somos aqueles que devemos valorizar mais o Evangelho. Cães e porcos claramente demonstram que não querem saber do Evangelho. Jesus diz que os cães voltariam-se contra e morderiam, os despedaçariam. Ele fala isso aos seus discípulos. Ele diz que os porcos jogariam tudo na lama, destruiriam todas essas coisas. Aquilo que temos de maior tesouro, que é o Evangelho. É fácil, em certo sentido, perceber quem não quer. Porque às vezes a pessoa ela diz assim, não quero. Mas a gente ama tanto a pessoa que a gente diz assim, eu vou orar por ti. Mesmo que tu diga que não quer. Afinal, não foi assim com todos nós? Todos nós, até um certo momento, dizíamos para Deus, eu não quero. É uma música que eu gosto que tem um verso que diz assim, eu te disse não, mas tu me disse sim. E foi aí que começou a minha vida. A gente ora, a gente continua orando por essas pessoas, mas é mais fácil, de certa forma, perceber aqueles que claramente não querem. É por isso que lobos são mais perigosos do que cães e porcos, porque eles parecem inofensivos. Não está claro que não querem, não está claro que não valorizam o evangelho verdadeiro. Nesse caso, que Jesus está trazendo aqui essa ilustração, os lobos, eles não vêm de fora, eles vêm de dentro. Cães e porcos estão lá fora, estão longe. Lobos estão dentro. Se infiltraram. O texto diz, cuidado, porque eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Eles têm cheiro de ovelha. Parecem ovelhas, falam como ovelha, levantam a mão na hora do louvor como ovelha. Eles aprenderam a se comportar como ovelhas. Mas por dentro, diz o texto, são lobos. Falam em nome de Deus, porém, não refletem o caráter de Deus. É o crente IBGE, né? Chega o censo, pergunta qual é a tua religião. O camarada diz, eu sou cristão, evangélico, batista. Ele solta essa para a pessoa do outro lado entender, eu sou dos bons. Ficaria intrigado se nesse mesmo censo, essa mesma pessoa perguntasse, você já leu a sua Bíblia inteira? Muitos ficariam envergonhados após dizer que amam o Senhor dessa forma e não terem lido ainda a Bíblia inteira. Falam em nome de Deus, mas não refletem o caráter de Deus. Esses são os lobos. As palavras suaves, os gestos convincentes, as boas ações, as boas obras, tendem a disfarçar o perigo que há no coração. O quanto as intenções são perigosas. O quanto aquilo que inicialmente ninguém vê pode ser nocivo, danoso para o rebanho. O lobo disfarçado, ele não tem como objetivo destruir pela força, mas pela aparência de bem. Porque se ele quisesse morder, se ele quisesse assustar, se ele quisesse fazer um esparramo, ele não precisava colocar a pele de ovelha. É só um lobo chegar na frente da ovelha que a ovelha corre. Ou tenta, pelo menos. Algumas ovelhas que não funcionam bem sob pressão, daqui a pouco aparece um lobo e congela. Mas os lobos que se infiltram, eles não têm o objetivo de destruir pela força. Mas é pela aparência de bem. E o engano está justamente nisso. Está justamente no fato de parecer algo verdadeiro, mas não ser. Então é bonito, é pedagógico. A ideia é ser pedagógico. Levantarmos a nossa Bíblia para o alto e dizer isso é um testemunho. Mas testemunho de quê? Testemunho de que essa Bíblia, essa palavra que eu carrego, norteia a minha vida? Ou que eu não esqueço de
colocar ela todo domingo embaixo do sovaco e trazer para cá. Sovaco é boa, né? Da axila. Debaixo do braço. Mas o que eu quero dizer a você é que você precisa entender sobre o que Jesus está falando aqui. O nível de decisão que Jesus está trazendo diante de nós. Hernandes Dias Lopes diz que os lobos, esses lobos aqui, eles são assassinos da verdade, mas andam com a Bíblia na mão. Isso é um testemunho. A minha ideia não é fazer um pega-ratão, tá? Fazer você levantar a Bíblia para depois dizer, você que levantou a Bíblia. Não é isso. Mas muitas vezes nós compramos as Bíblias, nós usamos as Bíblias, tiramos foto da Bíblia, do devocional, mas na hora de colocar em prática nós assassinamos a verdade. O falso profeta raramente nega o Evangelho. O problema dele é que ele dilui o Evangelho. Porque diante disso, todos nós, talvez, dentro do nosso coração, ao ouvir isso, pensemos, eu não nego a verdade. Eu creio na Bíblia toda, de capa a capa. Certa vez ouvi alguém dizer assim, eu creio tanto na Bíblia, que se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditava. Porque eu acredito no que ela diz. A maioria de nós, acredito pelo menos, que não nega aquilo que lê. O problema do lobo é que ele dilui o Evangelho. Eu lembro de uma vez, acho que foi a primeira vez que eu fui visitar a minha avó paterna em Santa Bárbara do Sul. Eu era criança, tinha de 2 a 12, já falei que essa é uma faixa cinzenta para mim, mas eu era bem criança. E a minha avó já tinha lá seus anos de vida. E foi por volta de janeiro, porque era meu aniversário. E eu lembro que ela comprou uma torta, comprou refrigerante, comprou Coca-Cola, essas coisas que não prestam, né? Só que quem foi comprar o refrigerante comprou no mercado e comprou morno. E aí chegou em casa, colocou na geladeira, e na hora de comer, de fazer o lanche, não estava gelado o suficiente. E a minha avó teve uma brilhante ideia. Ela pegou, colocou serviu os copos pela metade, abriu 1 litrão de água bem gelado e completou. Tinha Coca-Cola ali, mas estava diluído. Ela não negou Coca-Cola para ninguém, mas todo mundo tomou diluído. E aí tu vai falar para uma senhorinha que não é assim que se resolve as coisas, que tem coisa que não dá para botar água. Você bota água no feijão, mas tem coisa que não dá para botar. O Evangelho é uma coisa dessa. Não dá para botar água. Não dá para diluir. Falamos sobre isso no domingo passado. O nosso objetivo, como discípulos, como missionários do reino de Deus, não é deixar o Evangelho mais pesado. Ele já é pesado o suficiente. Na medida certa. Tampouco não é deixá-lo mais leve. Ele já é leve o suficiente. Na medida certa. Mas essa é a postura do falso profeta. Raramente ele vai negar a verdade do Evangelho. Mas normalmente ele vai responder com: não é bem assim. É que isso era naquela época. Faz o que está no seu coração. Siga o seu coração. Essa frase ela vem com cheiro de enxofre, né? Siga o seu coração. O falso profeta, o lobo, ele não fala contra Cristo, mas ele prega Cristo sem cruz. É possível seguir o crucificado sem nós também sermos crucificados com ele.
Prega graça sem arrependimento. É possível receber o amor de Deus e continuarmos da mesma forma que estávamos antes. Prega fé sem santidade. É possível dizer que cremos em Deus, que o adoramos, sem nos tornarmos parecidos com Ele. O grande livro de Levítico, que muitos de nós leem atentamente e com desejo de que termine logo, por conta de todos os sacrifícios que tem ali, todas as leis, os detalhes que tem ali, que exige de nós um pouco mais de esforço para entender, mas que continua sendo palavras de Deus, que também devemos perguntar, e eu com isso? Como é que eu aplico isso para a minha vida? Não é simplesmente sair matando boi e fazendo churrasco. Isso é bom, é louvável, mas não é isso. Mas a grande mensagem do livro de Levítico é Deus dizendo: sejam santos, meu povo, porque eu sou santo. Essa é a mensagem de Deus para o seu povo, essa é a mensagem de Jesus para os seus discípulos, essa é a vontade de Deus para nós. Não tem como crermos em Deus sem nos tornarmos parecidos com Ele. O falso profeta prega que isso é possível. Essa voz que chega ao nosso ouvido até soa como espiritual, porque usa termos espirituais, porque usa textos da Bíblia, mas não conduz à vida verdadeira. Leva à acomodação. Creia, mas continue no teu tempo. Tudo bem, todos somos pecadores. Continue assim. Um dia você vai vencer. Não há confronto. Não há uma condução, um caminho, uma exortação para a vida verdadeira. O que resulta é a acomodação. Jeremias capítulo 23, versículos 16 e 17, já nos alerta acerca disso. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Não existe nada mais divorciado do Evangelho do que isso. Não existe nada mais contrário do Evangelho do que isso. Porque veremos nos Evangelhos, quando João Batista vem anunciar Jesus, ele já anuncia a mensagem que Jesus pregaria. E quando Jesus vem à Terra e assume então ali o seu ministério público, a mensagem dele não muda. Creiam nas boas novas, creiam que o reino dos céus é chegado e se arrependam dos seus pecados. Não é simplesmente creiam e continuem assim. Não é simplesmente se arrependam com uma mudança moral, uma mudança externa. Não, é as duas coisas. Precisa ser algo verdadeiro. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se eu estivesse procurando uma religião que me deixasse confortável, certamente eu não escolheria o cristianismo. Porque o cristianismo não é para deixar a gente confortável. Confortável, eu digo no sentido de que vida boa. Brinquei esses dias com alguns irmãos. É a teologia do Vitor e Léo. Já ouviu aquela música do Vitor e Léo, Deus e eu no sertão? Que vida boa. Oh, que vida boa. O sapo caiu na lagoa. E a vida é assim. Eu e Deus no sertão. Eu e Deus, assim, sozinho. Não tem dificuldade, não tem vida, não tem processo de santificação. É um conforto, é um comodismo, é uma apatia diante das coisas do Senhor. Pois é isso que os lobos, os falsos profetas, eles fomentam. É assim que eles devoram o rebanho, promovendo esse tipo de vida cristã. O falso ensino, o ensino que vem da boca dessas pessoas, dos lobos, é perigoso porque mistura a verdade com o engano. Você não consegue ter certeza se aquilo é ou não é. Por isso Jesus adverte ao cuidado. Jesus adverte ao engano.
O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Na sua carta aos Coríntios, ele diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas ele diz primeiro, não se deixem enganar. Por quê? Porque parece que são boas companhias. Parece que são pessoas que vale a pena ter por perto. Parece que são pessoas que vale a pena você abrir o coração para ouvir o que ela tem a dizer. O Salmo 1 nos adverte quanto a isso. Sobre a roda dos escarnecedores. Sobre para quem nós abrimos o nosso coração para ouvir conselhos. Para quem você tem pedido conselho? A quem você tem recorrido? Jesus adverte. Cuidado. Mateus capítulo 23, versículo 28 diz: assim são vocês. Depois de uma sequência de ai de vocês, fariseus e hipócritas. Versículo 28, Jesus diz: assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Parece verdade, mas é mentira. É por isso que Jesus nos adverte ao cuidado. Às vezes somos levados pela simpatia das pessoas. E por isso damos crédito. Porém, o carisma de alguém não é critério para aprovar tudo o que ela diz. Só porque a pessoa fala bem, só porque a pessoa fala tudo certinho, a pessoa não fala sovaco. E também não é porque eu falei que você tem que acreditar no que eu estou falando. Você tem que olhar para a sua Bíblia e examinar por meio da Bíblia. Ela é a nossa âncora. O carisma de alguém não é critério para que aprovemos tudo o que ela diz. Ser alguém abençoado com coisas materiais não é selo de aprovação de Deus. Porque às vezes a gente olha para isso, né? Olha lá para o cristiano e diz: olha só como o cristiano é abençoado. Ele tem família, ele tem casa, ele tem carro, ele tem muito dinheiro, ele tem saúde, ele é bonito. Não, paremos. Mas olha como ele é abençoado. Percebe como quando nós nos referimos às pessoas, na maioria das vezes, a bênção que enxergamos é só isso. É só aquilo que enxergamos. São coisas aparentes, mas que não são concretas, porque são passageiras. São coisas que qualquer circunstância pode derrubar e levar. Mas nós, muitas vezes, medimos assim. Nós olhamos para aquilo que as pessoas possuem, produzem, aquilo que elas conquistaram e achamos, essa pessoa eu devo ouvir. É aquela ideia, né? Cola em mim que tu brilha. Então, se a pessoa está brilhando, eu vou colar nela. Porque se Deus está ali abençoando, eu vou colar nele. A bênção de Deus está ali. Parece brincadeira, mas a maioria das pessoas pensa o Evangelho, pensa Deus, pensa as bênçãos de Deus dessa forma. Tanto é que ao escolher uma igreja, ele escolhe uma igreja baseado naquilo que a igreja tem para oferecer. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem cura. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem bênção, tem prosperidade, tem revelação. Eu posso dizer o CPF de qualquer membro da nossa igreja. É só pegar o aplicativo ali do cadastro, tá lá. Quem botou, tá lá. Mas a gente busca a Deus e deseja se relacionar a Deus a partir disso, do aparente, daquilo que parece. Mas isso não é selo de aprovação. Não da parte de Deus, pelo menos. E se não é da parte de Deus, não deveria ser da nossa também. É por isso que muitas vezes confundimos lobos com ovelhas. Certamente, a igreja precisa de amor, mas também de discernimento.
Amor sem discernimento não é o amor bíblico. Precisamos medir tudo à luz da palavra. Pois nem tudo o que é, nem tudo o que parece, é. Não sei se você viu a notícia que saiu aí essa semana, ou semana passada, não lembro agora, mas que a Igreja Católica atualizou uma declaração muito importante deles. Eles afirmam que Maria não é corredentora, ou seja, ela não salva junto com Jesus. Essa é a declaração oficial, aprovada pelo Papa. Muitos podem celebrar isso, mas existe um problema por trás disso. Quando a Bíblia não é, de fato, o manual de fé e prática, único, exclusivo, as pessoas ficam refém de outras coisas. Então, ou essa declaração estava errada todo esse tempo, quando afirmavam que Maria tinha papel na redenção, ou essa declaração está errada agora. E como é que confirma isso? Não foi baseado na Bíblia. Nós precisamos avaliar tudo, medir tudo à luz da palavra. Pois nem tudo o que parece é. Jesus nos exorta, nos adverte quanto à aparência do lobo. Parece bom, parece ovelha, tem cheiro de ovelha, fala como ovelha, anda com as ovelhas, mas não é. Em segundo lugar, Jesus fala sobre a natureza da árvore. Dos versículos 16 a 20, ele segue então o seu raciocínio, o seu ensino, dizendo: vocês os reconhecerão por seus frutos. Reconhecerão os lobos pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Jesus sai da metáfora do disfarce, do lobo em pele de ovelha, e entra na metáfora da natureza. Agora ele fala sobre árvore e fruto. Ele deixa de falar da aparência e começa a falar da essência, começa a falar da natureza da pessoa. O problema agora não é mais o que parece, mas o que realmente é. Porque, de certa forma, somos passíveis de erro, com certeza. De certa forma, não, com certeza somos passíveis de erro. Precisamos da direção, do discernimento do Senhor para fazer um julgamento segundo a reta justiça dele. Falamos nisso no outro momento, sobre isso no outro momento. Não podemos ser apressados no nosso diagnóstico e rapidamente dizer tu é cão e tu é porco e condenar as pessoas ao inferno. Mas o critério, irmãos, para saber a verdade de acordo com o texto aqui é simples. É o fruto. O fruto é inevitável, pois cedo ou tarde ele aparece. Não tem como esconder. Não tem como a laranja tá ali dizendo não vou e não vim. Imagina o drama de uma laranja não nascida. Isso não existe. O fruto é inevitável. Esse fruto não é produto de esforço ou performance. Ele não pode ser forjado de forma perfeita. O que está na raiz define o que brota lá na ponta do galho. E é isso que revela a natureza da árvore. É isso que revela a natureza da pessoa. Pelos seus frutos, vocês
os reconhecerão. Repare, por favor, que Jesus está dizendo, vocês. Ele está falando isso aos seus discípulos e dizendo, vocês os reconhecerão. Jesus está dizendo a nós, discípulos dele, vocês, nós devemos reconhecer. Ele não desenvolve isso porque já fez isso no início do capítulo 7, ensinando sobre o tipo de julgamento, o julgamento de acordo com a reta justiça. E ele diz, nós, os seus discípulos, são aqueles que deverão reconhecer, avaliar, examinar os frutos. É interessante que Jesus não diz, quer saber a qualidade da árvore? Se ela é uma árvore boa ou é árvore ruim? Jesus não está discutindo ciência aqui, é lógica. Quer saber se a árvore é boa ou é ruim? Ela vai dar um fruto bom ou ruim. Jesus não diz assim, o que importa é o coração, mesmo dando frutos ruins. Porque se fosse o caso, Jesus diria, quer saber se uma árvore é boa ou é ruim? E entenda, Jesus não está falando de árvore aqui não, gente. Ele está falando de gente, de pessoas. Ele não disse, se você quiser saber a qualidade da árvore, vai lá, faz um buraco na volta dela, bem fundo, arranca um pedacinho da raiz, leva para um laboratório e faz um exame ali, uma análise, para ver as proteínas, o quanto ela está absorvendo da terra e se desenvolvendo. Ele não manda fazer isso. Jesus não manda você abrir o peito do teu irmão e olhar lá dentro como é que está o coração. Porque isso, em última análise, só ele pode fazer. Ele manda a gente olhar os frutos. É aquilo que é visível. É isso que Jesus está dizendo. É por isso que não dá para forjar de forma perfeita o fruto. Porque por mais que a gente tente deixar bonito os frutos ruins, uma hora será revelado que é ruim. Você chega em casa depois de ter comprado uma maçã bem bonita, você dá uma mordida e fala, você olha dentro, tá podre. Tá preta, mas lá no mercado foi passado um líquido mágico ali, um sprayzinho, foi polido ela. Não dá para forjar de forma perfeita. É assim que às vezes tratamos a nossa vida com Deus. Vivemos a nossa vida com Deus. Como se fosse possível disfarçar. Talvez seja possível por um certo momento, por um período de tempo. Agora, o que temos que ter em mente é que a verdadeira santidade não é um verniz, não é uma capa de religiosidade que você coloca para deixar mais brilhante, mais chamativo, mas é a vida do próprio Cristo em nós. Isso é a verdadeira santidade. E é isso que vai ficar evidenciado nos frutos dos discípulos verdadeiros, nos frutos das árvores boas. Se o coração foi regenerado, há uma nova natureza e, inevitavelmente, haverá novos frutos. O problema é que a pessoa diz que ela não é um lobo, que ela está em Cristo, que ela tem uma nova natureza, mas os frutos continuam sendo os mesmos. Você já teve o prazer, a alegria de encontrar alguém do teu passado? Do teu passado obscuro? Calma, eu vou explicar. Calma, dona Márcia. Talvez, 1, 2 anos, nós fomos a Giruá, a segunda melhor cidade do Rio Grande do Sul, minha cidade natal. A primeira é São Luís Gonzaga, obviamente. E numa loja de amigos, nós encontramos uma ex-professora minha. E eu estava conversando ali com a irmã, essa loja é de irmãos da igreja lá, muito amigos nossos. E estávamos conversando e a irmã, ela me apresentou para essa professora. Só que ela não sabia que essa professora lembrava de mim, antes de Cristo.
E ela disse assim, tu conhece o nosso irmão Guilherme? O pastor Tito. Ele é pastor em São Luís Gonzaga. A reação daquela mulher não podia ter sido melhor. Porque ela olhou para mim, ela olhou para essa irmã e disse assim, ele é pastor? Não, e foi tão genuína a reação dela, porque ela perguntou, ela tirou a prova. Ela disse, tu tá brincando? Eu disse, não, ele é pastor. E aí ela olhou para mim, meio que tentando disfarçar e disse, parabéns, continue nesse caminho. Né? Disse algo nesse sentido assim. Eu não podia perder aquela oportunidade. Eu peguei, né, eu cumprimentei ela de novo, e eu disse assim, para a senhora ver como Jesus transforma a vida de alguém. Ele mudou quem eu sou. Aquele Guilherme que a senhora um dia conheceu não é mais o mesmo. Jesus mudou a minha vida. E se ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua também. Você já teve o prazer de encontrar alguém do seu passado? E poder testemunhar? Não só você dizer, eu sou diferente, acredita em mim, eu sou diferente. Daí a pessoa diz, da onde? Eu tô te vendo, tô vendo que tu não é diferente. Não, eu mudei. E a pessoa diz, não, tu continua fazendo a mesma coisa. Cala a boca, eu mudei. Tu tenta forçar a pessoa que tu mudou. Você já teve o prazer de viver uma situação assim? De ter a oportunidade de testemunhar o que Cristo fez na sua vida? Porque na primeira situação é a gente tentando convencer o outro. Eu mudei. Mas a bênção é quando a gente encontra numa circunstância dessa e alguém diz, conhece esse aqui? É uma bênção. E aí você pode dizer, Deus mudou minha vida. O problema é que a gente ainda parece que não entendeu o que é um testemunho. Pastor, me dá uma oportunidade para testemunhar. Aí eu dou o microfone para você chegar aqui. Porque eu fiz. Porque eu sou. Porque eu posso, porque eu venci. Porque eu suportei. Isso não é testemunho. Isso é você falar sobre o seu... Me fugiu o termo agora. Mas a tua fama. É você falar sobre si mesmo. E usando Jesus como trampolim. Testemunho é você dizer, Deus é bom. Deus fez isso. Deus fez aquilo. Deus me transformou. Deus me capacitou. Eu já disse isso outras vezes, eu sou apaixonado pela frase do Calvino, que ele diz, tudo aquilo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que você vê de ruim, esse sou eu mesmo. Isso é testemunho. Não há nada em mim, a não ser Ele. Isso é testemunho. Então, a verdadeira santidade não é uma capa, não é você tentar convencer os outros, não, é a vida do próprio Cristo em você, sendo percebida, sendo reconhecida, mas não necessariamente aplaudida. Se o seu coração for regenerado, há uma nova natureza e inevitavelmente haverá novos frutos. Não adianta você tentar empurrar a goela abaixo para as pessoas. Eu mudei, viu? Eu mudei. E na primeira oportunidade você mostra que você não mudou. Mas daí você diz, não, mas aqui dentro eu mudei. Tá, eu não consigo ver aí dentro. Nós somos chamados para viver como irmãos. Eu não consigo ver aí dentro. Mas Deus vê. Ok. Que Ele te leve para o céu então. Onde você não precisa conviver com os irmãos. Porque a vida cristã no tempo presente é nós e Deus e nós e nós. Essa é a realidade. É difícil? É. Diria até impossível. Se Ele não estiver no meio, sendo nosso intercessor, não tem como. Há na sua vida novos frutos? Porque isso revela se há uma nova natureza.
Entenda, por favor, que Jesus não está pedindo perfeição, mas verdade. Se você não mudou, não diga que mudou. Se você não consegue, não diga que consegue. Pare de tentar enganar os outros e pare de tentar se enganar. Jesus não pede perfeição da gente. Ele pede verdade. Chegue diante dele como você é, para que ele trabalhe em você e torne você quem você deveria ser. Um filho santo, parecido com ele. Viver essa vida de verdade com Jesus sempre produzirá bons frutos. João 15:5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Às vezes a gente vai testemunhar sobre o que Deus faz na nossa vida e a gente conta um monte de coisa que a gente faz e pouca coisa do que Jesus fez. Mas o texto diz o contrário, em João 15:5. Permaneçam em mim, eu permaneço em vocês. Fazendo isso, vocês vão dar muito fruto. Não é pouco. A linguagem é abundância. Então o problema de não ter muito fruto é não estarmos permanecendo nele da forma como deveríamos. E Jesus conclui dizendo: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então tudo aquilo que a gente apresenta, tudo aquilo que a gente faz, sem a ajuda de Jesus, sabe o que é isso? Nada. Não passa de palha. Porque Jesus está dizendo, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu não sei você, mas ao coração de um discípulo verdadeiro, essa informação ela chega e traz alegria. Porque eu não preciso ficar preocupado, ansioso, correndo como um maluco atrás de tantas coisas. A minha única preocupação, o meu único esforço, o empenho deve ser permanecer nele. Porque aí os frutos virão. Eu não quero fazer outras coisas que eu não poderia fazer sem ele. Eu quero fazer o que ele quer que eu faça. Viver uma vida de verdade com Jesus é uma vida que frutifica. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Citei esse texto no domingo passado. Diz que o fruto do Espírito é amor. Tem amor aí? Alegria. Tem alegria? Paz. Paciência. Essa eu não vou nem perguntar se tem. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos. Parte dos frutos. Esse é o fruto do Espírito Santo. Não é uma dessas coisas, é tudo isso. Você tem frutificado dessa forma? Porque isso revela se você tem permanecido, você tem vivido uma vida de verdade com Jesus. Assim como o fruto podre cai da árvore, falsos discípulos não suportam o vento da verdade. Eles irão cair. Não vai durar. Não vai permanecer para sempre. E o destino deles é esse, não serve para nada. Jesus diz que o destino daqueles que evidenciam não amar a Jesus através dos seus frutos, o destino deles é a condenação eterna. Essa árvore será cortada e será lançada ao fogo. O que você acha que Jesus está querendo dizer com isso? É condenação. Amados irmãos, a vida cristã não é performance, não é aparência, é permanência. Mateus 24, 12 e 13, no sermão escatológico de Jesus, ele diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O vento da verdade não derruba
o verdadeiro discípulo. Só mostra o quanto ele está agarrado na videira. O fruto do verdadeiro discípulo sempre será a vida de Cristo reproduzida nele. É assim que percebemos a natureza da árvore. Jesus nos adverte quanto à aparência do lobo. Jesus nos ensina a sondar o próprio coração e a julgar os frutos, olhando para a natureza da árvore, ou julgando os frutos, né? Mas Jesus encerra falando sobre o conhecido do Senhor, aquele que é verdadeiramente conhecido do Senhor. Jesus ele fala sobre o lobo, que parece, mas não é. E existe como nós sabermos se ele é de verdade ou não. Jesus fala sobre os falsos discípulos, que são árvores ruins e é pelos frutos que vamos reconhecer. Então é possível reconhecermos isso. Mas Jesus encerra dizendo que, em última análise, é só Ele que conhece de verdade. Em última análise, é só Ele que sabe. Nenhum de nós tem autoridade para condenar alguém para o inferno para sempre. Em última análise, é só Ele que sabe. É só Ele que pode afirmar quem é conhecido do Senhor. O texto diz, a partir do verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, não vai ter engano, não vai ter erro. Eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Não é que agora vocês pularam fora, não, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como assim praticam o mal? Nós curamos enfermos, expulsamos demônios, profetizamos em Teu nome. Como assim praticamos o mal? Porque o objetivo de Jesus em todo o Sermão do Monte não é aquilo que fazemos, é aquilo que somos. Se somos maus, por mais que aparentemente as nossas obras sejam boas, no fim das contas, elas também serão ditas pelo próprio Jesus, mas serão obras ruins. Aqui está o ponto mais solene do texto, digno de toda a nossa atenção. Jesus não está mais falando de falsos mestres, mas de falsos discípulos. O problema não é representar algo diante dos outros, é o auto-engano aqui. Porque aquele que é lobo disfarçado de ovelha, ele sabe que é lobo. Aquela árvore que tenta esconder o fruto, ela sabe que ela é uma árvore ruim. Ela tenta enganar os outros. Ela tenta performar diante dos outros. Mas aqui o problema é se enganar. É se valer das suas próprias obras na tentativa de conquistar a redenção, de conquistar a aprovação da parte de Deus. O profeta Isaías adverte o povo, dizendo que as suas obras de justiça, as boas obras que fazemos na intenção de gerar salvação para nós, as suas obras de justiça não passam de trapos de imundícia. Ou seja, não serve para nada, são coisas podres que devem ser jogadas fora, que se alguém pegar se torna impuro. É isso que Jesus está dizendo. Esse é o problema com o qual Jesus está lidando. O auto-engano. Isso é uma desgraça. Porque o auto-engano, como o próprio nome já diz, eu estou enganado. Eu acredito que eu sou algo que eu não sou.
Os falsos discípulos, eles até conhecem o nome do Senhor, mas o Senhor não os conhece. Perceba que em nenhum momento há repreensão contra a mentira nesse texto, dos versículos 21 a 23. Quando eles dizem, tá, mas nós profetizamos em teu nome. Sabe aquele discípulo raiz, o crentão, o bicho velho, que ele dá carteirada em todo mundo e dá carteirada até em Deus? Com quem tu acha que tu está falando, hein, ô Todo-Poderoso? Nós não profetizamos em teu nome? Como assim? Não conhece? Vai ficar se fazendo agora? Jesus não diz, não, vocês não profetizaram em meu nome. Jesus não diz, não, vocês não expulsaram demônios. Jesus não diz, não, vocês não fizeram um monte de coisa por mim. Jesus não acusa eles de mentira. Irmãos, é possível fazer muito em nome de Jesus e ainda assim não ter comunhão com Jesus. Isso deveria trazer um grande alerta aos nossos corações. Porque aqui Jesus está lidando com o erro de acreditar que a nossa relação com Deus é construída e garantida a partir daquilo que fazemos. Ou daquilo que um dia fizemos. Mas o discipulado genuíno não é sobre o quanto fazemos, mas é sobre quem somos nele. O que fazemos é consequência, são os frutos, é resultado. Sendo assim, a questão não é você chamar Jesus de Senhor. Porque você pode dizer isso. Você pode cantar isso. Cantamos isso. Não há nada melhor do que o meu Deus. Cantamos isso. O problema não é se somos capazes de falar. Boas palavras, bonitas palavras a respeito dele. A questão é se ele pode dizer a você, meu discípulo. Você pode dizer, meu Senhor. Mas ele pode dizer a você, meu discípulo. Você pode chamar Deus de Pai. Mas ele pode dizer a você, meu filho. Conhecido aqui não é saber informações simplesmente, mas é sobre uma relação de intimidade. Quando Jesus diz, apartem-se de mim, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, eu não conheço vocês. Ser conhecido não é Jesus saber informações a nosso respeito, porque ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe melhor sobre nós do que nós sabemos sobre nós. Não é esse o ponto, não é sobre informações, mas é sobre intimidade, é sobre relacionamento. Conhecer a Cristo na linguagem de Cristo, conhecer a Cristo sempre implica em obediência. Isso é conhecido pelo Senhor quem o segue. João capítulo 10, versículo 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. 1 João capítulo 2, versículos 13 e 4 diz, sabemos que o conhecemos. Olha que declaração ousada. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Obviamente, esse texto não está falando simplesmente por fazer. Nós não podemos sair daqui, então, decididos, vamos fazer um monte de coisa. Não. Não se preocupe em parecer. Seja, em nome de Jesus, um discípulo de Cristo. É isso que Jesus está nos ensinando em cada verso desse Sermão do Monte. Seja, não pareça. Não é sobre teatro, sobre religiosidade.
Ouça a voz de Jesus e siga, obedeça a voz de Jesus. Não é ser conhecido pelos seus feitos. Alguns crentes que são tão bagual que eles afirmam que no inferno os demônios sabem o nome deles. Estão mais preocupados se o diabo, se o inferno conhece ele, do que se Deus conhece, do que se Jesus conhece. É interessante que, numa situação, os discípulos tentam expulsar um demônio, tentam libertar um endemoniado, e o camarada diz assim: em nome de Cristo, a quem Paulo prega, nós ordenamos que saia. O demônio diz: Paulo eu conheço, Cristo eu sei quem é, e vocês quem são? E dá um pau neles, larga eles pelados para casa. Mas esse texto não nos ensina que a nossa preocupação deve ser que o inferno saiba quem a gente é. A nossa preocupação, o nosso empenho, o que move a nossa vida deve ser, naquele dia, ouvir o nosso Senhor dizendo: eu te conheço. Vem para perto, porque tu é meu. Jesus não quer discípulos performáticos, mas relacionais. Pessoas que o conhecem e que são conhecidas por ele. O discípulo não deve buscar ser conhecido por dons. Porque eu tenho 14 dons. Eu tenho 17 dons. Porque eu oro, viu? Eu busco. A Bíblia diz que tem que buscar e eu busco. Esse dom que tu tem aí, eu tenho 2 vezes já. É pelo caráter de Cristo. Os dons vão acompanhar, os dons espirituais que o Espírito Santo distribui à igreja, é para a igreja. É para os discípulos de Cristo que manifestam o seu caráter. A igreja de Corinto, Jesus exorta, ele fala sobre a manifestação dos dons, mas diz que aquilo estava prejudicando eles, na verdade. Que estavam usando os seus dons de forma errada. Que através do exercício dos dons, na reunião pública do culto, aquilo tudo estava fazendo mais mal do que bem. Porque o caráter de Cristo não estava sendo manifestado. É no conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele que repousa a nossa segurança eterna. Eu sei quem é meu Deus. E eu sei que Ele me conhece. Eu sei que Ele sabe quem eu sou. Porque eu ouvi a voz dEle. Ele me chamou pelo meu nome. E quando Ele me chamou, eu fui. Quando Ele olhou para mim e disse: tu é meu, eu disse: eu sou. Esses são os verdadeiros discípulos, que conhecem o seu Senhor e que são conhecidos por Ele. Mais do que falar sobre Jesus, devemos andar com Jesus e fazer a vontade do nosso Pai, que não são obras simplesmente, mas são ações que resultam de um coração verdadeiro. O que o seu coração anseia? Pelo que você espera? É poder mostrar para os outros: olha aqui, ó, o meu frutão, ó, brilhoso. Se eu espremer o meu, sai mais suco que o teu. A gente fica medindo. O problema é que devemos olhar mais para o Senhor. Aquele que define quem é e quem não é conhecido de fato por Ele. O verdadeiro discípulo, portanto, vive no anseio de ver esse dia e ser reconhecido por Cristo. De ver o dia em que os céus irão se rasgar.
e veremos o nosso Senhor com grande poder, grande glória, junto com seus anjos, e ouviremos dele: muito bem, servo bom e fiel. Entra. Participa da alegria do teu Senhor. O verdadeiro discípulo tem como o maior anseio da sua vida esse momento. Ser reconhecido por Cristo. No fim das contas, é tudo isso, ou melhor, é só isso que realmente importa. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, nem tudo o que reluz é ouro. Mas nem todo ouro reluz. Nem toda fé é verdadeira e nem todo fruto, nem toda fé é verdadeira e nem todo fruto é aplaudido. Jesus nos chama a discernir com clareza o que é fé verdadeira, o que são frutos verdadeiros, e a confiar com paciência pelo fruto que revela a natureza das pessoas. O problema é a nossa pressa, é a nossa ansiedade, não patológica. Essa você trata em nome de Jesus, com fé, com terapia. Estou falando da ansiedade pecaminosa, o desejo de assumir o trono, o controle das coisas. O nosso problema é que nós olhamos para as pessoas e se está reluzindo, a gente já diz que é ouro. E se não está reluzindo, se não está brilhando, a gente diz não é. E fazemos isso rapidamente a partir do nosso diagnóstico, da nossa justiça, dos nossos parâmetros. Usamos a Bíblia para isso e afirmamos então, debate pronto: ó Jesus, vou aliviar o teu trabalho. O Senhor tem o mundo inteiro para cuidar. Esse planeta enorme aqui não vai ficar girando sozinho, o Senhor tem que cuidar disso, então deixa que eu vou te ajudar. Vamos apressar essa fila aqui, ó. Quando o Senhor voltar, eu já defini quem vai e quem não vai. O Senhor só busca. Pressa. Desejo de assumir o controle. Pressa em analisar o próprio coração. Não, mas eu sou. Será? Será que você já nasceu de novo? Porque é pelos seus frutos que você será conhecido. Porque os seus frutos vão revelar a sua natureza. A gente olha para algumas pessoas que, dentro da nossa concepção, não se destacam, e a gente tem a capacidade de afirmar que não há ouro ali, só porque não está reluzindo. Mas, amados irmãos, o reino avança através de anônimos, através de pessoas que fazem, por amor a Jesus, muito e falam pouco. E quando falam, testemunham, não cantam vitória para si. Jesus nos chama a discernir com clareza e a confiar. Esperar com paciência e confiar que os frutos vão revelar quem é o quê. Há quem se apresente como espiritual, mas vive de aparência. E há quem pareça esquecido, mas é conhecido intimamente por Jesus. Muitas confissões bonitas não nascem de um coração regenerado. Muitas canções lindas, poéticas, maravilhosas, não são proferidas por pessoas que realmente amam a Deus. São palavras que soam piedosas, mas não brotam de um relacionamento real com Cristo. Por outro lado, há frutos de discípulos verdadeiros, que ainda
não são visíveis, pois estão amadurecendo. Mas o reino de Deus é como um grão de mostarda, a menor das sementes, mas que uma vez plantado, ele vai crescer. E aquilo que parecia pequeno vai encher a terra, abençoar nações. O discípulo maduro deve aprender a viver nesse equilíbrio, com discernimento para reconhecer o falso e com graça para esperar o verdadeiro amadurecer. Mas Jesus está falando sobre decisões. O que a sua vida tem revelado? Porque diante de um texto desse é fácil a gente olhar para o outro. Mas Jesus está concluindo o seu sermão e está levando os seus discípulos a decisões. Ele está nos ensinando a olhar para nós agora. Ele já falou muito sobre olhar para o outro. O que a sua vida tem revelado? Aparência ou essência? Religião ou relacionamento? Falso profeta. Quem é Jesus para você? Responda aí no seu coração, por favor. Quem é Jesus para você? É um nome que você pronuncia ou é um Senhor que te conhece? Não adianta você dizer, Jesus, esse nome tem poder. Claro que tem. Mas ele te conhece? Não adianta você adesivar seu carro, você adesivar sua casa, você fazer tatuagem, você colocar versículo bíblico no seu celular, colocar música gospel no seu telefone. Não adianta. Quem é Jesus para você? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa sair daqui hoje com uma decisão. O falso profeta, ele fala de Cristo. Ele pronuncia Cristo. Mas não pertence a Cristo. Ele coloca em prática, ele ensina suas falsas profecias, seu falso jeito de viver o Evangelho, através da sua vivência. Ele fala, mas ele não vive, ele não pertence a Cristo. O falso discípulo até fala com Cristo, ele até conversa, ele ora. Ele diz, Deus está sempre comigo. Jesus é tudo para mim. Ontem ainda, perguntei para um cara, tu já ouviu falar de Jesus? Ele disse, sim. Eu perguntei, quem é Jesus para ti? E ele disse, Jesus é o único Salvador. E eu perguntei, e ele já te salvou? Ele disse, eu acho que não. Eu disse para ele, cara, então tu está muito ferrado. Porque se ele é o único Salvador, e ele não te salvou, tu está condenado. O que resta para ti? O que te impede? Ele disse, eu não sei. Eu disse, então eu vou orar por ti. E eu vou pedir para aquele que sabe, e que pode fazer alguma coisa a respeito, abrir teu coração, para que tu seja salvo por Jesus. Quem é Jesus para você? O falso discípulo até fala com Cristo, mas nunca foi conhecido por ele. Não faz parte do rebanho, não ouve a voz. Diante de falsos profetas, de falsos discípulos, Jesus diz, eu sei quem é meu. E a pergunta que eu lhe faço é, quem é você? Você é um falso profeta? Que colocou uma roupa de ovelha? Você é um falso discípulo? Que entrou num auto-engano? Você acredita realmente que é? Mas será que Jesus te conhece?
Será que Jesus te chama de meu? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor abra os nossos corações, sonde os nossos corações. Espírito Santo, traga arrependimento verdadeiro. Em nome de Jesus, se há entre nós pessoas que são falsos profetas, lobos em pele de ovelhas, árvores com frutos ruins, nos ajuda, Senhor, a discernir, a enxergar com clareza, para chamar o arrependimento e pregar o teu evangelho. Se há entre nós falsos discípulos, Senhor, tu bem sabe que não cabe a nós sondar o coração de ninguém. Isso nos é impossível, mas nós confiamos no Senhor. Se há alguém aqui, Deus, vivendo um auto-engano, se baseando nas suas obras, se baseando naquilo que faz ou naquilo que tanto fez em teu nome, mas não é conhecido por ti, não desfruta, não desenvolve um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, que o Senhor traga clareza, que o Senhor abra o coração e gere salvação verdadeira. Que o teu Espírito testifique ao nosso Espírito que somos teus, que somos discípulos do Senhor. Não queremos dizer apenas Senhor, Senhor. Não queremos apenas dar um carteiraço, dizer o que fazemos, o que somos, nas nossas avaliações mundanas, terrenas, passageiras, não. O que nós queremos, Senhor, é o nosso coração diante de Ti, declarando com toda a verdade que pode haver em nosso ser, com toda a franqueza que pode haver em nosso ser. O que nós queremos dizer é: Jesus, nós te amamos. Somos teus. Tu é nosso Senhor, é nosso Mestre. A Ti queremos seguir. Que essa seja a expressão do nosso coração, Senhor. Liberta-nos da hipocrisia. Liberta-nos do jeito fariseu de lidar com as coisas. Liberta-nos de nós. Nos ajuda, Senhor, na luta contra a nossa natureza adâmica, a nossa natureza caída. Gera vida, brota vida em nós, Senhor. Nós não queremos nos vestir com uma pele que não é nossa. Nós queremos chegar diante de Ti tal como somos. Cães, porcos, lobos. Mas queremos sair daqui ovelhas. Transforma-nos, Senhor. Regenera. Quem ainda não conhece ao Senhor, quem ainda não nasceu de novo, que o Teu Espírito Santo traga salvação, traga regeneração, traga conversão nesse momento. E que isso se concretize a partir de uma decisão de dizer: eu não quero mais performar, eu quero ser conhecido por Ti. Eu quero amar o Senhor. Eu quero ser do Senhor, eu não quero apenas fazer para o Senhor. Faz isso em nós, ó Deus, olha para nós, Pai, por favor. Não queremos uma pele que não é nossa. Não queremos produzir frutos ruins. Porque se os nossos frutos estão sendo ruins, o diagnóstico que recebemos da Tua palavra é que nós somos ruins. Somos árvores ruins, podres, que serão cortadas e lançadas ao fogo do inferno. Mas nós confiamos, ó Deus,
de que o Senhor decidiu amar esse povo que não era amável. O Senhor decidiu resgatar esse povo que estava perdido. Esse povo do qual nós fazemos parte. Olha para nós, Pai. Se há alguém aqui essa noite que ainda não sabe, que ainda não tomou essa decisão, que ainda não reconheceu que é teu, que o Senhor já chamou, que o Senhor está chamando, que o teu Espírito Santo está fazendo um convite ao coração. Eu peço em nome de Jesus que essa noite haja decisão, haja resposta. Peço em nome de Jesus que a tua voz, o teu poder, que o teu amor, a tua graça venha sobre nós e arranque da gente uma pele que não deveríamos estar vestindo, de religiosidade, de hipocrisia. Liberta-nos, Senhor. Nós queremos te amar de verdade. E isso só é possível se o Senhor ferir o nosso coração. Se o Senhor tocar em nosso coração. A obra é tua, Senhor. Essa igreja é tua, esse povo é teu. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Nós vamos responder a esse sermão cantando. Mas mais do que cantando, nós faremos isso em oração. Se você não sabe a letra, você vai cantar e orar de olho aberto mesmo. Mas nós vamos encerrar o nosso culto com essa declaração. A declaração de que não é Jesus, para ti nós fazemos. Jesus, para ti nós corremos, para ti nós resolvemos as coisas. Não. A nossa declaração será: Jesus, nós te amamos. Se você deseja declarar isso publicamente, se você deseja hoje tomar uma decisão e deseja fazer isso de forma pública, o que importa não é o que os outros enxergam, é o teu coração. Mas se algo aí no teu coração está te chamando e dizendo: é isso, é hoje, chega de ser lobo, chega de ser árvore ruim, chega de dar fruto ruim, eu quero ser conhecido pelo meu Senhor, eu quero conhecê-lo, eu quero amá-lo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida enquanto cantamos.